Oi gente, tudo bem? Meu nome é Ellen Novaes e hoje nossa lição de segunda-feira. A criação do homem e da mulher por Deus já imbui a humanidade de dignidade e valor. O fato de que Cristo morreu pela humanidade aumenta ainda mais nosso valor. Nós temos muito valor. Somos muito valiosos para Deus e somos muito preciosos. Nós valemos o sangue de Cristo, do próprio Deus. Então já viu, né? Um valor maior do que a gente pode pensar. Nenhum dinheiro pode pagar o valor que temos. E por sermos tão valiosos é que Deus colocou alguns limites para nós e nos deu instruções do que devemos ou não devemos fazer, para que a gente não perca esse valor, para que a gente não despreze o valor que o próprio Deus colocou em nós, o próprio Deus pagou por nós. E uma dessas coisas que Deus colocou ali um limite, nos deu instruções, é de que a relação sexual deve ser feita somente no casamento, não antes do casamento. O primeiro casal foi criado para a interação social e exclusividade sexual entre si. A forma mais pura de amor e intimidade deve ter pré-condições em que a permanência e fidelidade sejam uma garantia contra a vulnerabilidade total, a exploração do eu e a aceitação sem risco de vergonha, medo, doença ou rejeição. O casamento ele envolve muito mais do que só relações sexuais. Envolve relações sexuais, mas envolve muitas outras coisas também. Envolve estar em um relacionamento sem medo de rejeição, sem medo de doença, um relacionamento onde os dois compartilham de várias coisas e que juntos se ajudam. Não é à toa que na Bíblia mesmo Deus descreve um casal casado como uma só carne. E é assim que tem que ser. Mas qual que será o problema das relações sexuais antes do casamento? O problema com as experiências sexuais antes do casamento é que o corpo é visto como uma entidade separada de todo o ser do indivíduo. Dois corpos se unem para simples prazer físico e satisfação hormonal temporária. O corpo se torna um objeto de prazer, somente isso. Não existe ali uma ligação emocional, não existe ali um compromisso, uma responsabilidade maior. Não existe compromisso diante de Deus, não é uma relação lícita. A gente estudou sobre isso, sobre como a nossa mente é ligada à saúde do corpo, como que uma coisa tem tudo a ver com a outra e que nós somos interligados. Fazer essa separação de algumas áreas, ficar só com a parte sexual e usar o corpo como um objeto somente de prazer é uma degradação. Na Bíblia a gente encontra algumas instruções de Deus que fala sobre a fornicação. Fornicação é uma palavra de origem grega, porneia, e significa relação sexual ilícita. Em muitas traduções a gente encontra fornicação, imoralidade sexual, e essa imoralidade e essa relação sexual ilícita que Deus repreende, que Deus não aprova, se trata de todo tipo de relação sexual ilícita. É adultério, prostituição, é relação sexual antes do casamento, é um tipo de prostituição também. Talvez você possa pensar assim como muitas pessoas pensam, assim como até algumas pessoas que se dizem cristãs pensam, que relação sexual antes do casamento é errado somente se for com alguém que não é o seu companheiro, alguém que você não está ali se relacionando, que você não está namorando. E acham que pode ser certo se relacionar com seu namorado, mas não é bem assim que funciona. A gente viu que o casamento ele é muito mais do que só relação sexual, mas que se tornar uma só carne é pelo ato sexual. Só que muitas vezes essas pessoas que têm esse pensamento de que não é errado ter relações sexuais antes do casamento, principalmente se for com alguém que você está namorando, elas pensam na parte prazerosa, elas pensam no prazer, não pensam na responsabilidade, porque a Bíblia é bem clara do que se trata um casamento. E uma dessas coisas é, então, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Muitas vezes as pessoas querem o prazer, mas não querem a responsabilidade sobre o outro, a responsabilidade emocional, a responsabilidade espiritual. Elas não querem, por exemplo, deixar pai e mãe. Elas não querem ter a responsabilidade de formar uma família no momento, de manter uma casa. Muitas vezes a responsabilidade é deixada de lado, mas as pessoas querem saber do prazer. E isso é um grande problema, porque não é algo que a Bíblia aprova, não é algo que vem do próprio Deus, não é algo que Deus aprova. A fornicação, a porneia, imoralidade sexual faz parte dos dardos do inimigo para nos atingir e assim nos afastar mais de Deus e dos planos dele para a nossa vida. São planos de felicidade. A Bíblia também é clara sobre o valor da virgindade. Na verdade, muitas narrativas não fariam sentido a menos que a pureza sexual fosse altamente considerada. Apesar de ser algo muito estranho para a sociedade, se manter virgem até o casamento, isso é algo que Deus aprova, isso é algo que faz parte dos planos de Deus. E quem escolhe esperar pelo casamento não deveria se envergonhar por isso. Se manter puro sexualmente faz parte da santidade, de se manter separado do pecado, é isso que significa ser santo. Mas a gente sabe que a realidade de muitas pessoas não é essa. Muitas pessoas
já caíram em pecado, muitas pessoas já caíram nessa tentação e hoje já não são mais virgens. Não esperaram até o casamento e relacionaram sexualmente com outras pessoas antes do casamento. Deus também tem planos para essas pessoas e Deus as chama para arrependimento. É Ele quem pode transformar a sua vida e lhe devolver a pureza mental, a purificação, a santificação, a pureza espiritual. Só que para isso precisa existir abandono desse pecado e uma busca por transformação, uma busca em Deus por transformação, arrependimento. Deus pode mudar a sua vida, Deus pode fazer novas todas as coisas, só precisa se entregar a Ele e confiar. Para aquelas que escolheram se manter puras até o casamento, saiba que vocês estão no caminho certo, mesmo que a sociedade tente desprezar isso. A gente sabe que o mundo tenta desprezar tudo que vem de Deus, porque o mundo já é do maligno, mas nós precisamos nos manter sempre firmes em Deus e nos princípios bíblicos. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, pedimos que por favor nos purifique, que nos ajude a sermos pessoas melhores cada vez mais, que nos ajude a andarmos em Teus caminhos, a ouvir a Tua voz, que nos ajude a sermos santos, separados do pecado. Nos ajude a sempre andar em Teus caminhos, a seguir os princípios bíblicos que o Senhor tem para nós. Que o Senhor dê forças a cada um de nós e que nós nunca venhamos nos envergonhar das Tuas instruções. Em nome de Jesus. Amém. E é isso, eu espero você na lição de amanhã, a lição de terça-feira. Aproveita, deixa seu like, compartilha esse vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal.